Olá, paz e bem, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a este blog franciscano, Espírito de São Francisco nas Fontes Franciscanas. Estamos hoje no 92º encontro e vamos deter-nos na admoestação 15ª, que tem como título Da Paz. Francisco volta mais uma vez à 7ª bem-aventurança que trata da paz. Se na 13ª admoestação ele procura associá-la à paciência, aqui vai dizer ou mostrar quando ou como os irmãos serão verdadeiramente pacíficos. Vamos ouvir o texto. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. São verdadeiramente pacíficos os que, de tudo quanto padecem neste mundo, conservam a paz na alma e no corpo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Vale e é necessário recordar que, na origem da nova vida de Francisco e do surgimento de sua ordem, está a experiência da graça do encontro com Cristo, o crucificado, na igrejinha de São Damião, e com o Cristo do Evangelho do envio dos apóstolos, na igrejinha da Porciúncula. Esses dois encontros foram tão marcantes que levaram Francisco a se tornar, desde o início até o fim, um fiel seguidor e radical de Cristo, no espírito, na vida e missão dos apóstolos. Por isso, não podia fazer ou viver de modo diferente que os apóstolos. Assim, ele e seus companheiros não apenas fizeram da vida dos apóstolos sua vida, mas também, a exemplo daqueles, sempre punham como princípio e fundamento de toda a sua pregação o anúncio da paz. Mas, para isso era necessário que, primeiramente, eles fossem testemunhas vivas dessa graça. Eis a razão dessa admoestação: exortar os irmãos a se transformarem em fazedores de paz, à semelhança do seu mestre, que o foi até a morte e morte de cruz. Buscar e fazer a paz é uma constante na história dos homens e de cada um de nós. Todos queremos a paz. Todos trabalhamos e lutamos pela paz, na família, na comunidade, na sociedade, no mundo e no coração de cada um. Para construí-la e promovê-la, arregimentam-se pessoas e formam-se exércitos, promovem-se encontros de diálogo e de ecumenismos, fazemos passeatas, orações, vigílias, e para senti-la e desfrutá-la em nossos corações, nos submetemos a inúmeros exercícios de relax e de serenidade. Mas, e apesar de tudo isso, a história dos homens, em geral e em cada um de nós em particular, revela que a paz continua sendo uma grande utopia. Isso acontece porque, em parte, em toda essa luta, nos falta o mais importante: a busca
de uma compreensão mais profunda e, para nós cristãos e franciscanos, mais evangélica de paz, de pacífico. De pouco adianta lutar se nossa compreensão, no fundo, é de uma paz angelical, de santos, e não de humanos e pecadores. Por causa disso, muitos e bastante diversificados são os significados de paz que encontramos hoje, até mesmo entre religiosos e homens de Deus. De modo geral, hoje, entendemos paz como ausência de enfrentamentos, de lutas e conflitos. Por outras vezes, também, pensa-se num estado de serenidade, de harmonia, equilíbrio e tranquilidade interior, calma, sossego e até mesmo de inércia e estagnação. A história, porém, prova que esse princípio, o bom relacionamento entre os homens, não apenas não vai longe, mas também está em contínuo alvoroço e conflito, uma vez que os interesses e direitos de uns não coincidem com os direitos e os interesses dos outros. A paz de uns não é a paz dos outros. O mesmo diga-se da paz interior. São muitas, raríssimas as pessoas que conseguem um estado de alma tomado pela paz. Faz-se necessário, pois, pôr-se em busca de uma compreensão mais originária de paz. E essa, quem nos dá, diz Francisco, é Jesus Cristo. Precisamos, pois, revisar não apenas nosso conceito de paz, mas, acima de tudo, os caminhos e empreendimentos de sua busca. Em outras palavras, aprender a ser filhos da paz, filhos de Deus, pois Ele é a paz. Ou melhor, aprender a ser filho de Deus no seu Filho muito amado, o Príncipe da Paz. Quando nós cristãos falamos em paz, logo pensamos em Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. É admirável como a paz perpassa o mistério da sua encarnação. Na noite do Natal, os anjos anunciam cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. No início da vida pública, no conhecido envio missionário dos 72 discípulos, Jesus lhes ordena que em qualquer casa onde entrassem, dissessem primeiro: a paz esteja nesta casa. E, finalmente, é com o anúncio desse dom que Jesus encerra sua presença mística junto aos discípulos após sua ressurreição. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não como o mundo a dá, eu dou a vós. Estamos diante de duas compreensões de paz. Segundo Jesus, uma vem dele e outra nasce do mundo. Por isso, para São Francisco, a verdadeira paz não é a que nasce do empenho e do desempenho dos homens,
mas aquela que é inaugurada por Jesus Cristo crucificado. Na cruz, aos discípulos que o abandonam e o traem, ele continua amando-os e chamando-os de amigos. Aos que o condenam à morte, pede-lhes o perdão do céu. Ao Pai que o abandona, confia-se inteiramente. Por isso, diz Francisco, são verdadeiramente pacíficos os que, de tudo quanto padecem neste mundo, conservam a paz na alma e no corpo, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Padecem significa suportam, carregam. Assim como a mãe carrega o precioso tesouro de sua vida em seu seio, o filho. Por isso, as penas da gestação e as dores do parto são uma bênção, sua graça e sua alegria. E, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo, significa do seu jeito, como ele foi pacífico. Portanto, o Filho de Deus deve viver a paz que vem de Deus e não apenas a paz de alguém que é inteiramente ou meramente filho do homem. Ora, Deus não é pacífico porque simplesmente estaria infinitamente acima de todos os conflitos e carências. Um Deus inatingível e alheio a todas as negatividades e adversidades. Essa compreensão não se coaduna em nada com o Deus da história sagrada, e muito menos com o Deus revelado por e em Jesus Cristo, pobre e crucificado. Deus é pacífico, não porque seria um Deus superpoderoso, capaz de superar todos os conflitos, mas porque seu primeiro, ou melhor, seu princípio originário e constitutivo, sua identidade, à semelhança de uma fonte, se move, se faz e refaz continuamente pela dinâmica da entrega, do amor-caridade, que se expressa de mil e uma forma, principalmente pela misericórdia, pela compaixão, pelo perdão, pela humildade e pela paciência. Por isso, paz, em vez de um estado de tranquilidade e comodidade, indica o vigor, o movimento, o empenho que conduz e reconduz as criaturas para o restabelecimento da alegria e do seu convívio, de sua familiaridade ou de sua fraternidade originária. Por isso, Jesus proclama que ele não veio trazer a paz, mas a espada, isto é, a luta, o combate, o incansável trabalho de busca da reconciliação de toda criatura consigo mesma e com sua origem. Nesse sentido, pacífico nada tem a ver com pacifista, mas tudo com fazedor da paz, como, aliás, indica muito bem o próprio sentido etimológico. A palavra latina, pacificus, compõe-se de pax, paz, e facere, fazer. Aquele, portanto, que faz paz. Falando da paz que vem do mundo, dos homens, da paz que vem de Deus, nosso Papa Francisco diz que a primeira, geralmente, é baseada por dois caminhos, ou pela derrota de uma das duas partes, ou com tratados de paz. No primeiro caso, a paz permanece enquanto o inimigo estiver dominado pelo vencedor,
E no segundo, enquanto se conseguir manter o equilíbrio entre os interesses de ambas ou de todas as partes. E por isso o Papa logo, desculpe, acrescenta: no entanto, devemos considerar que a história é uma série infinita de tratados de paz desfeitos por guerras sucessivas ou pela metamorfose dessas mesmas guerras de outras maneiras ou em outros lugares. Mesmo em nosso tempo, uma guerra em pedaços é travada em vários cenários e de modos diferentes. Devemos, pelo menos, suspeitar que, no contexto de uma globalização feita, acima de tudo, por interesses econômicos ou financeiros, a paz de alguns corresponde à guerra de outros. E essa não é a paz de Cristo. Vem então a pergunta fundamental: como o Senhor Jesus dá sua paz? E o mesmo Papa responde: ouvimos São Paulo dizer que a paz de Cristo é fazer de dois um, para assim cancelar a inimizade e reconciliar-se. É o caminho para realizar esse trabalho de paz é o seu corpo. De fato, ele reconcilia todas as coisas e traz paz com o sangue de sua cruz, como o próprio apóstolo diz em outra passagem. E continua nosso Papa: o amor, por sua natureza, é criativo. O amor sempre é criativo e busca a reconciliação a qualquer custo. São chamados filhos de Deus aqueles que aprenderam e exercitam a arte da paz e sabem que não há reconciliação sem o dom da própria vida e que a paz deve sempre ser buscada. Sempre e de qualquer maneira. Não esqueçamos disso. Deve ser procurada, portanto, sempre de novo. Esta não é uma obra autônoma que é fruto das próprias capacidades. É uma manifestação da graça recebida de Cristo, que é a nossa paz, que nos tornou filhos de Deus. E falando da paz pessoal, assim se expressou o Papa Francisco. Muitas vezes é o próprio Senhor quem semeia em nós a inquietude para irmos ao encontro dele e descobri-lo. Nesse sentido, é um importante momento de crescimento, enquanto que uma tranquilidade interior corresponde a uma consciência domesticada e não a uma verdadeira redenção espiritual. Muitas vezes o Senhor deve ser um sinal de contradição, abalando nossa falsa segurança para levar todos à salvação. E nesse momento, diz ainda o Papa, parece não ter paz. Mas é o Senhor que nos coloca nesse caminho para alcançar a paz que Ele mesmo nos oferece. Nesse ponto, devemos lembrar que o Senhor entende sua paz como diferente da humana, a do mundo, quando diz: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, mas não como o mundo eu dou a vós. Foi assim que o Senhor concedeu a paz ao seu servo Jó e a todos os seus santos que, por sua vez, se tornaram artesãos da paz, porque construir a paz é uma arte
que requer serenidade, criatividade, sensibilidade, destreza. Vamos agora olhar um pouquinho a paz no dia de hoje. O Papa Francisco, logo no início da sua exortação apostólica Fratelli Tutti, fala em sonhos desfeitos. Diz ele que, por um pouco de tempo, parecia que o mundo tinha aprendido com as guerras e fracassos. Em diversos países e regiões, houve tentativa de pacificação e reaproximação que foram bem-sucedidas e outras que pareciam promissoras. Mas logo tem de acrescentar que a história dá sinais de regressão. Reacendem-se conflitos anacrônicos que se consideravam superados. Ressurgem nacionalismos fechados, exacerbados, que se consideravam ressentidos e agressivos. Isto lembra-nos que cada geração deve fazer suas as lutas e as conquistas das gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais altas. É o caminho. O bem, como aliás o amor, a justiça e a solidariedade, não se alcançam de uma vez para sempre. Há de ser conquistadas cada dia de novo. E mais adiante, o mesmo Papa, depois de mencionar os avanços da agressiva ideologia da globalização, lamenta: esta cultura unifica o mundo, mas divide as pessoas e as nações, porque a sociedade, cada vez mais globalizada, torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Encontramo-nos mais sozinhos do que nunca neste mundo massificado que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência. Em contrapartida, aumentam os mercados, onde as pessoas desempenham funções de consumidores ou de espectadores. O avanço deste globalismo favorece normalmente a identidade dos mais fortes, que se protegem a si mesmos, mas procura dissolver a identidade das regiões mais frágeis e pobres, tornando-as mais vulneráveis e dependentes. Desta forma, a política torna-se cada vez mais frágil perante os poderes econômicos transnacionais que aplicam o lema divide e reinarás. Finalmente, o Papa, depois de falar que mais uma vez São Francisco o inspirou no seu exercício pontifical, fala da paz que esse nosso santo foi semear no coração do sultão no Egito. Aquela viagem, diz o Papa, num momento histórico marcado pelas cruzadas, demonstrava ainda mais a grandeza do amor que queria viver, desejoso de abraçar a todos. A fidelidade ao seu Senhor era proporcional ao amor que nutria pelos irmãos e irmãs. Sem ignorar as dificuldades e perigos, Frei Francisco foi ao encontro do sultão com a mesma atitude que pedia aos seus discípulos, que é, sem negar a própria identidade, quando estiverdes entre saracenos e outros infiéis, não façais litígios nem contendas, mas sede submissos
a toda a criatura humana por amor de Deus. No contexto de então, era um pedido extraordinário. É impressionante que há 800 anos Francisco recomende evitar toda forma de agressão ou contenda e também viver uma submissão humilde e fraterna, mesmo com quem não partilhasse sua fé. Não fazia guerra dialética impondo doutrinas, mas comunicava o amor de Deus. Compreendera que Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus. Assim, foi um pai fecundo que suscitou o sonho de uma sociedade fraterna, pois só o homem que aceita aproximar-se das outras pessoas com o seu próprio movimento, não para retê-las no que é seu, mas para ajudá-las a serem mais elas mesmas, é que se torna realmente pai. Naquele mundo cheio de torreões de vigia e muralhas defensivas, as cidades viviam guerras sangrentas entre famílias poderosas, ao mesmo tempo que cresciam as áreas miseráveis das periferias excluídas. Lá, Francisco recebeu, no seu íntimo, a verdadeira paz. Libertou-se de todo o desejo de domínio sobre os outros. Fez-se, enfim, um dos últimos e procurou viver em harmonia com todos. Meu irmão, minha irmã, até aqui a reflexão de hoje. Convidamos a estar conosco no próximo fim de semana. Um abraço, paz e bem.